Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas Moreira Líbio e para essa atividade de devocional para a disciplina de Novo Testamento 2 com o professor Sayão, eu escolhi o texto do jovem rico encontrado nos evangelhos sinóticos. Nós encontramos em Mateus 19, do 23 ao 30, Marcos 10, do 17 ao 22 e Lucas 18, do 24 ao 30. Antes de ler o texto, eu queria pensar um pouco sobre o que nós vivemos hoje. Nós vivemos em uma sociedade que impõe a nós a necessidade do materialismo e com a ideia, de que nós temos valor com base naquilo que nós temos, talvez pela profissão ou, na verdade, realmente na questão monetária, de bens materiais, de riquezas propriamente dita. Então, o mundo impõe essa ilusão, inclusive sobre os cristãos. E a gente acaba muitas vezes abraçando isso, e acredito que muito mais o mundo, como um escape, ou até mesmo uma questão de salvação, em satisfazer todos os anseios e desejos do coração, obter cada vez mais riquezas, acumular tesouros aqui, como uma espécie de salvação ou sentido para uma vida sem sentido. Então eu queria ler o texto que se encontra em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 22. E esse texto ele tem poucas diferenças de um evangelho para o outro. Alguns textos dizem um homem, outros textos dizem um jovem, outros textos dizem que ele era uma pessoa de destaque, mas isso não muda o sentido, a ideia principal do texto. Ele poderia ser de fato um jovem, um homem, talvez não uma pessoa de idade, mas um homem rico que tinha destaque na sociedade, era alguém importante na sociedade. E a ideia central do texto ela não muda, dada a gente comparando os paralelos. Então eu quero ler o texto de Marcos capítulo 10 na versão NVT, que diz o seguinte: Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá à venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e me siga. E siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com esse texto é a resposta de Jesus à indagação daquele homem. Aquele homem ele chega perguntando para Jesus, e na verdade falando: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é o seguinte: por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Eu fico pensando, será que aquele homem estava mentindo ao chamar Jesus de bom? É claro que não, porque nós sabemos que Jesus ele é Deus, e sendo Deus, ele é verdadeiramente bom. Mas a ideia aqui é que aquele homem, ao chamar Jesus de bom, ele se julgava ser uma pessoa boa. Então Jesus diz o seguinte: olha, somente Deus é verdadeiramente bom. A ideia daquele homem era que ele poderia obter salvação pela sua justiça. Ele julgava ser uma pessoa boa, digna de salvação. É o que a gente vê ao longo do texto. Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? E ele diz: olha, desde a juventude eu tenho obedecido esses mandamentos. Então ele era uma pessoa que se esforçava desde a juventude a obedecer aqueles mandamentos.
De fato, ele poderia se esforçar para ser uma pessoa boa. E ele julgava que obedecer aqueles mandamentos e ter obedecido aqueles mandamentos desde a juventude fosse algo digno de obter a vida eterna. Ele julgava ser bom por aquilo que ele fazia, pelas suas boas obras. Mas Jesus diz para ele, olha, o homem não é bom. O homem é incapaz de salvar a si mesmo pelas suas obras. E Jesus, ele prova para aquele homem, fazendo esse teste, né? Citando os mandamentos. E ele diz, desde a juventude tenho obedecido. O texto segue dizendo que Jesus olhou com amor para aquele homem, com paixão. Assim como Jesus olhou para nós, sabendo que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos por obras, por méritos. Somos incapazes. E Jesus olhou para aquele homem com amor. E ele diz, ainda há uma coisa que você não fez. É interessante. Jesus fala para ele, vá à venda todos os seus bens e dê aos pobres. Bom, se os homens não são bons, não são salvos por praticar boas obras, se os homens são incapazes de se salvarem por praticar boas obras, por que Jesus manda ele praticar essa boa obra? Ele não estaria se contradizendo ao ordenar isso? Eu respondo que não. Porque, na verdade, a ideia de Jesus aqui era revelar àquele homem o coração dele. Revelar a ele aquilo que ele afirmou no início, que somente Deus é verdadeiramente bom. Porque nós sabemos que existem dois maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, ao dar essa ordem para aquele jovem, Jesus quis demonstrar a ele que, na verdade, ele não cumpria nenhum daqueles mandamentos que ele se esforçava para fazer, para obedecer desde a juventude. Nós vemos isso pela resposta daquele jovem, porque ao ouvir a ordem de Jesus, ele ficou desapontado e foi embora triste porque tinha muitos bens, muitas riquezas. Ao dar essa ordem, Jesus revela o coração daquele jovem, porque na verdade ele não amava a Deus sobre todas as coisas, ele amava mais as suas riquezas. E também não amava os pobres, os seus semelhantes, ele amava mais a si mesmo. Por isso não quis vender os seus bens e dar aos necessitados. Então com isso Jesus revelou a ele, olha, você não é bom, os homens não são bons, você não é bom como você se julga ser. E nós também, muitas vezes julgamos sermos pessoas boas. Mas somente Deus é verdadeiramente bom. Calvino, ele fala, se eu não me engano é Calvino, que diz que tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Então é mais ou menos essa ideia. E talvez você não possua riquezas como esse jovem. Talvez você não seja alguém de destaque na sociedade. Mas talvez você tenha riquezas no seu coração que impedem você ou roubam o lugar de Deus na sua vida. Hoje Jesus te manda abandoná-las. Qual vai ser a tua resposta? Talvez você se apegue em riquezas que roubem o lugar de Deus no teu coração. Qual vai ser a tua resposta? Dada a ordem de Jesus para que você venda tudo e dê aos pobres. A ideia aqui é que você abandone. Não que Jesus estivesse falando para aquele jovem que ter riquezas era algo ruim. Porém, colocar as riquezas acima de Deus, isso sim é algo ruim. Então hoje Jesus te manda abandonar as riquezas do teu coração que roubam o lugar dele na tua vida. A ordem é, ame a Deus sobre todas as coisas. E você escolhe, porque só há uma maneira de você sair triste da presença de Deus, da presença de Jesus, que é rejeitando a Jesus. É rejeitando aquele que é o único capaz de te dar a vida eterna, uma vida plena, uma vida que satisfaz,
uma vida com propósito, com sentido? Qual vai ser a tua resposta? Essa é a atividade, o devocional que eu escolhi do texto de Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22. Deus abençoe.